do Bolsonaro, dizendo que o objetivo é não deixar, né, o candidato do Lula ganhar, né, votar contra o candidato do Lula, é uma liberação para, de repente, escolher Marçal? Não, é um seguro que o Bolsonaro adquire, né? Porque ele viu que o cenário está muito confuso em São Paulo, indefinido, então ele está adquirindo um seguro, né? Vislumbrando a paisagem para se reposicionar se for necessário. Esse discurso de que fulano representa o Lula, ele está fazendo em outras praças. No Rio de Janeiro, ele está fazendo a mesma coisa com o prefeito Eduardo Paes, porque lá no Rio de Janeiro, o Lula tem problemas de imagem na capital, e embora esteja coligado com ele, tenha o apoio do Lula ou Eduardo Paes, não faz muita questão de exibir esse apoio na campanha. Então, o Bolsonaro tem martelado muito nessa tecla de que aqui no Rio de Janeiro, o Eduardo Paes é o Lula. Então, ele está repetindo a estratégia em São Paulo. São Paulo tem uma diferença, impõe ao Bolsonaro um olhar diferente. O Bolsonaro olha para o Pablo Marçal como uma espécie de imagem de si mesmo refletida no espelho. E ele tem uma certa inveja do que vê, porque ele percebeu que o Pablo Marçal é mais Bolsonaro do que ele próprio. Então, ele é mais sofisticado, ele é um Bolsonaro com uma sofisticação que o Bolsonaro original jamais conseguirá atingir. Então, ele está olhando o personagem com um certo receio, porque ele notou que este Bolsonaro, mais Bolsonaro do que a versão original, conseguiu capturar o eleitorado que votou no Bolsonaro em 2022 sem que o original precisasse indicar a direção do voto. O Marçal capturou o bolsonarismo à revelia do Bolsonaro. E nesta fase final, ele que já havia capturado o eleitorado do Bolsonaro, ou uma parte dele, está capturando também os aliados do Bolsonaro, os representantes do Bolsonaro na política. Personagens como o Nicolas Ferreira, como o Zé Trovão, Carla Zambelli, Ricardo Salles, Marco Feliciano, são personagens identificados com o Bolsonaro e que estão migrando, fazendo declaração de voto, gravando vídeo para o Pablo Marçal. E, pelo que soube, o Bolsonaro até sinalizou para esses personagens: olha, não é hora de fazer isso. Ele ficou meio contrariado com essa movimentação que ocorre no bolsonarismo, a sua revelia, mas não soube de nenhum veto que o Bolsonaro tenha feito. Não soube que ele tenha pedido a nenhum desses aliados que voltasse atrás, que desse meia volta. Então, ele está tentando administrar o quadro de São Paulo de tal maneira que, se o candidato que tem o apoio envergonhado dele, que é o Ricardo Nunes, não passar para o segundo turno, que ele possa se reposicionar, que ele possa adotar, porque, como ele disse, não parece razoável para ele que o candidato do Lula vire prefeito de São Paulo. Então, na hipótese de o Guilherme Boulos passar para o segundo turno com o Pablo Marçal ou contra o Pablo Marçal, o Bolsonaro terá a oportunidade de se reposicionar e ele fará isso. Ele não terá outra alternativa, mas sempre com um receio, sempre com o pé atrás, porque ele tem o medo de que o Pablo Marçal roube dele esse patrimônio político que era representado pelo eleitorado bolsonarista e até pelos aliados, que os aliados estão migrando ali para o Pablo Marçal e com alguma voluptuosidade, não é uma migração silenciosa, não. Quem vai diz, olha, eu não posso tomar o copo de veneno que é representado pelo Ricardo Nunes, são expressões muito fortes, né? Então, esse é o movimento, Fabiola, e ele faz um movimento envergonhado em direção ao Ricardo Nunes. Houve um apelo do governador Tarcísio de Freitas para que ele entrasse de forma mais decisiva na campanha, e o máximo que ele consegue é dizer: olha, tem lá o meu vice. É como se o vice não fosse do Ricardo Nunes, mas dele, Bolsonaro, o que dá a impressão de que ele tem uma mão, uma digital na vice-presidência do Ricardo Nunes. Caso o Ricardo Nunes seja reeleito, esse Melo Araújo será um quinta coluna do Bolsonaro dentro da prefeitura. E ele insinua que o vice
não será decorativo. Então, o Ricardo Nunes tem problemas muito graves pela frente. Primeiro, se ele perder a eleição. Segundo, ainda que vença, ele vai ter lá, como disse, o quinta coluna do Bolsonaro dentro da prefeitura, na vice-prefeitura, e, como disse o Bolsonaro, não vai ser um vice de gabinete, não, vai para a rua. Então, nós estamos aí diante de uma situação muito complicada, mas o Bolsonaro, oportunista como ele está tateando a realidade de São Paulo e comprando um seguro. Se os ventos mudarem, ele se reposiciona, mas não tem nenhuma dúvida, na primeira hora. Tem muita gente lembrando aqui sobre essa importância do vice, né? Porque o que a gente já viu aqui em São Paulo, o vice tem um papel, e com a gente quase não fala sobre o vice, e o vice tem um papel fundamental. E Bolsonaro chamou a atenção, que é o vice dele, aliás, dê uma olhada nos vices aqui em São Paulo, porque é muito Não importante é, você não é saber. só em São Paulo, né, Fabíola? O É Brasil, a claro. história do Brasil está permeada de É. Sarney no lugar do Tancredo, Itamar assumindo no lugar do Collor, o Temer assumindo na vaga da Dilma. Então, vice no Brasil é coisa Coisa altamente relevante. É bom seríssima. prestar atenção. É. Bom, nessa disputa da direita, a Raquel Landim até ontem publicou aqui, né, essa pressão do Tarcísio em cima de Bolsonaro para que ele entre na campanha. A gente está 2 dias da campanha, né? Tem hoje, amanhã, né, amanhã inteira, 3 dias das eleições, né? Eleição no domingo. E aí, até agora, o Bolsonaro não foi pra rua com o Nunes, não gravou com o Nunes. E aqui na coluna da Raquel, o Bolsonaro responde a Tarcísio sobre Nunes, sem convicção. Vou ver! E pelo jeito, ele não, na live de ontem resolveu não ir para esse apoio completo, não. Só destacou que é necessário derrubar o candidato do Lula, que foi o que disse Bolsonaro nessa live. A vê que essa disputa em São Paulo traz um novo olhar para a direita brasileira, né, Josias? O tamanho de Bolsonaro, é possível dizer que Bolsonaro diminuiu com essa eleição em São Paulo? Então, vamos ter que ver o resultado das urnas. Pode ser que ele tenha diminuído, mas a impressão que temos a partir da observação da campanha nas diferentes capitais do Brasil é de que a direita não sairá menor dessa eleição. Então, a centro-direita, pelo que prenunciam as pesquisas, terá um desempenho nada negligenciável nessa eleição. E é preciso notar, Fabiola, que nós estamos falando muito aqui do Bolsonaro, mas também o Lula teve um comportamento muito dicotômico, de certo modo ausente, mais ausente do que o Bolsonaro. Se analisarmos em São Paulo, o Lula esteve minimamente mais presente. Teve um dia na campanha, participou de 2 comícios e acabou. Ele se diferencia do Bolsonaro porque gravou alguns vídeos para a propaganda eleitoral do Guilherme Boulos e há a perspectiva de que ele compareça a uma caminhada aí no próximo sábado, né? Mas o Lula não esteve presente na campanha de São Paulo como ele dizia que estaria, né? E ele está muito mais ausente do que o Bolsonaro em outras capitais. O Bolsonaro está viajando freneticamente no interior de São Paulo, no Nordeste, no Norte do Brasil. Evidentemente, não se pode comparar as duas agendas, né? O Bolsonaro é um desocupado, é um inelegível desocupado. Então, ele tem todo o tempo de mundo para percorrer o país e apostar nas candidaturas que ele julga convenientes para ele, né? O Lula não, é presidente da República, tem uma agenda a cumprir, tem viagens dentro e fora do Brasil, mas ele criou uma expectativa, ele, Lula, de que a eleição seria um grande tirateima entre o lulismo e o bolsonarismo, sobretudo em São Paulo, haveria em São Paulo a disputa dele com a criatura, com a figura, como ele se referia ao Bolsonaro. Esse quadro não se materializou. E o Lula está vivendo o prenúncio do que está por vir, né? E o que está por vir não é um cenário confortável para o Lula, para o PT, para a esquerda. Há um cheiro de êxito nessa campanha para a direita e para o centro. O centro
entendido como o grande centrão que está lá presente no Congresso Nacional. Há uma perspectiva de crescimento do partido do Gilberto Kassab, que hoje está do lado do Tarcísio de Freitas, no governo de São Paulo, que é o PSD. O Centrão está com boas perspectivas na região Nordeste. Então, não é uma eleição em que a direita vá encolher. Ao contrário, a perspectiva é diferente disso. E se houver um resultado adverso para o Lula em São Paulo, aí a aparência de derrota ela será ainda mais eloquente, porque São Paulo é a principal vitrine dessa eleição, né? E hoje existe um receio de que o Guilherme Boulos, que é o representante do Lula nessa disputa, o receio de que ele possa ficar, naufragar na praia do primeiro turno. Aí seria um desastre completo, um fiasco pro Lula, para o governo, para o PT. Aí não importa que vença noutras praças, isso vai ser um grande fiasco. A hipótese de o Boulos não passar para o não passar para o segundo turno seria um fiasco absoluto. Se ele vai ao segundo turno, é, com a perspectiva de perder a eleição, que dizem que as pesquisas sinalizam que o Ricardo Nunes seria favorito num embate direto com o Guilherme Boulos. Se ele vai com o Pablo Marçal, ele tem mais chances, mas aí, enfim, está no jogo e lá na frente vamos saber se perdeu ou ganhou. Uma derrota em São Paulo não será bem absorvida pelo Lula. Estamos falando de um presidente que já está com dificuldades para se firmar em relação à sua própria imagem, à popularidade do seu governo, e ninguém deve fazer uma associação direta de 2024 com 2026. Mas, evidentemente, se o PT e o Lula saem fragilizados de 2024, isso não pode credenciá-los para chegar a um 2026 tranquilo, né, Fabíola? Aqui, João, o João escreveu aqui, gostou da sua fala do inelegível desocupado. Aí o pessoal falando, mas como assim dá para comparar? O Lula é o presidente do país, tem uma agenda gigante, uma agenda nacional e internacional. Tava lá nas Nações Unidas recentemente. Como é que ele pode ficar como desocupado, inelegível, rodando e fazendo live pelo Brasil? Não dá para comparar. Muita gente falando aqui, ó, o Leonardo, o João, a Daniele e muito mais. Ô, Sakamoto, Eles têm amanhã. eles têm Fala. toda a razão, Fabíola. Só para uma observação paralela, que eu já havia comentado. Nós estamos comparando o Lula com a declaração do Lula, né? Ele deu essa impressão de que seria um personagem onipresente nas eleições, que estaria em várias praças fazendo campanha, e a própria agenda dele não permite isso, e ele está menos presente do que a agenda autorizaria, mas obviamente não se compara um personagem com o outro, né? O outro, como disse, é um inelegível desocupado, tem tempo de sobra.